Ok, então com o PHP-MyAdmin já configurado, com o MySQL já instalado, nós então vamos agora fazer o nosso primeiro exemplo utilizando banco de dados. Então nessa oportunidade nós vamos entender os principais comandos para se fazer uma aplicação utilizando o banco de dados e vamos aqui somente no básico para que na próxima aula nós possamos então aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito das conexões. Lembro a você que o foco dessa aula não visa ensinar o MySQL, e informo também que nós temos um curso especialmente feito só de MySQL, ensinando passo a passo a criação do banco de dados, o levantamento dos dados, a modelagem do dado e tudo mais. Então, se você não tem conhecimento de banco de dados e quer ter, então adquira o nosso módulo de banco de dados apenas. Aqui eu vou simplesmente criar o banco, sem me aprofundar muito na teoria a respeito do banco de dados. O foco aqui é o PHP e a conexão com o banco de dados MySQL. Então vamos lá. Então vamos abrir aqui um novo browser. Vou abrir o localhost, o curso PHP e o PHP, aliás, o PHP MyAdmin. Aqui então nós temos o nosso PHP MyAdmin, onde nós vamos aqui estudar, vamos fazer, aliás, os nossos bancos de dados. Aqui eu quero aqui nesse lado aqui você observa os bancos de dados que possui, né, o seu computador. Aqui você pode então criar um novo banco de dados e é isso que nós vamos fazer agora. O nosso banco de dados eu vou chamá-lo de PHP. PHP vai ser o nome do nosso banco de dados. Então vamos criar, aliás, eu vou chamar de aula PHP. Aula PHP. Criei. Ó, veja como é simples criar o banco de dados PHP. Ele já aparece aqui. Esse valor que está entre parênteses significa a quantidade de tabelas que ele possui. Só para você ter uma ideia o que é um banco de dados, o Access, vamos pensar assim, você cria um banco de dados em Access e dá um nome para aquele banco de dados e você vai criar uma sequência de tabelas. Essas tabelas, elas vão conter campos que vão conter informações, para que você possa depois buscar essas informações e também possa armazenar essa informação durante o seu sistema. Então é de extrema importância, né? O banco de dados é uma coisa assim que veio muito facilitar a nossa vida. Antes do banco de dados existir, né, a gente trabalhava somente com arquivos, o que às vezes dava uma dor de cabeça muito grande. Então o banco de dados é um conceito muito complexo e não dá para a gente ensinar ele aqui nessa aula. Então aqui eu vou criar uma nova tabela no banco de dados aula PHP. Aqui eu vou criar o nome da tabela. Essa tabela eu vou chamar de cliente. E aqui eu vou colocar a quantidade de campos que ele possui. No caso, são 10 valores. E eu mando executar. Então eu já tenho aqui, ó. Agora eu vou colocar os valores, os nomes dos campos. Então, primeiramente eu criei o banco de dados, aula PHP. Depois de criar o banco de dados, eu estou criando agora a minha tabela. Quer dizer, um banco de dados, ele pode ter várias tabelas relacionadas. Então, o nome do banco de dados é aula PHP. E agora eu tenho a primeira tabela, a tabela cliente. Eu posso ter a tabela cliente, a tabela fornecedor, a tabela de login, a tabela... Então, uma série de tabelas que compõem esse banco de dados. O primeiro campo que nós vamos colocar é o nosso ID. Vou chamar de ID cliente.
Esse campo de cliente, ele vai ser um campo de autonumeração. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, os tipos de dados. Cada tipo desses significa alguma coisa. Vou tentar falar aqui alguns, mas como eu falei, existe uma aula só para isso. Então aqui, ó, esse tipo varchar significa uma string dinâmica. Ou seja, se você criar uma string, um campo varchar com uma string do tamanho 10, mas se no seu programa você utilizar somente 5, então aquela string vai armazenar somente 5. Ele vai de 0 até 5. Se você não utilizar nenhum valor, ele não reserva nenhum espaço. Aqui nós temos o tipo text. O tipo text, você pode armazenar valores grandes, como por exemplo aqui, onde você coloca observações, né? São valores do tipo memorando, né? Que no Access e são valores assim que você vai armazenar espaços, você vai armazenar um campo de texto maior. Aqui o tipo date, que você vai colocar valores do tipo data. Small int é um inteiro pequeno, um médio inteiro, um grande inteiro. Float, você vai colocar valores do tipo flutuante, valores do tipo 0,5, 8,9. São valores assim que recebe casas decimais. O float, o double e o decimal, né, eles recebem esse mesmo tipo de valor. O datetime, ele vai receber valores do tipo data-hora. Então você vai ter a data e a hora ao mesmo tempo. Da mesma forma, o timestamp. O time, às vezes um banco de dados ele possui esses tipos de dados assim por causa da compatibilidade com valores antigos, né? Porque aqui, ó, no caso eu tenho o datetime e tenho o timestamp. Na verdade eles fazem a mesma coisa. Aqui eu creio que a utilidade dos dois é justamente para manter a compatibilidade com as versões anteriores. O time vai nos dar somente a hora, só recebe a hora, o ano. O valor char, ó, o char é um tipo inteiro, um tipo string, que também recebe valores string, mas ele é uma string fixa. Enquanto você tem o varchar, vamos supor que você coloque, como eu falei, uma variável, um campo do tipo varchar com 10, do tamanho 10. Então se você usar 5, aquele espaço de memória vai armazenar somente 5. Como eu disse, é um string dinâmico. Já o varchar não. Mesmo que você use só um, mas ele sempre deixa os mesmos espaços de memória. E aqui nós temos o blob e assim sucessivamente, tá? Então aqui o ID, nosso campo do ID cliente, ele vai ser um tamanho inteiro, vai ser um tipo alto, incremento, e vai ser a nossa chave primária. Aqui eu vou ter o nome do cliente. O nome do cliente vai ter um tipo varchar. Vou colocar 50 caracteres. Aqui not nu, ó, esse atributo aqui not nu significa o seguinte: pode receber valor nulo. No caso aqui o nome não, né? O nome não pode ter valor nulo, ele é obrigatório. Então aqui vou colocar para not nu. Aqui eu vou colocar o endereço, varchar, colocar 50 também. E aqui eu vou deixar ele colocar valores nulos. Aqui eu vou colocar o bairro. Vou colocar aqui 50 também. Aqui eu vou colocar a cidade. Posso diminuir aqui, né? Vou deixar que eu posso receber nulo, porque se eu colocar not nu, na hora que eu estiver testando, eu vou ser obrigado a inserir todos os dados, senão ele não vai conseguir inserir. Por isso que eu estou deixando nulo. Mas no seu banco, de repente, se você não quer, você coloca not nu. Aqui eu vou colocar assim, então, agora o bairro, a cidade, o estado. Vou chamar de UF. Ó, aqui eu vou colocar o tipo char. E vou colocar 2. Aqui eu vou colocar o CEP. Vou baixar 8. Colocar aqui também o fone. Vou colocar aqui 15. 20. Pode pegar 2 fones. Vou colocar aqui então o e-mail, né? E-mail. Pode pegar
Vamos supor, vou colocar aqui 60. Que são valores, no caso, que você já colocaria não nulo. Mas eu vou deixar nulo, como eu estou falando. Porque na hora que a gente estiver testando lá, para a gente poder ter a opção de testar esses valores nulos. Senão a gente vai ficar muito chato e a gente vai ser obrigado a toda hora ter que inserir todos os dados. Aí aqui eu vou colocar o fone. Aliás, o fone eu já coloquei, né? Aqui eu vou colocar o RG. Que ficou faltando mais um, né? Então eu vou executar aqui e vou adicionar mais um campo, ó. Observa que ele adicionou para mim. Vou colocar aqui o CPF 15 também. E o último que eu vou colocar, na verdade, vou acrescentar aqui mais um. Eu vou colocar aqui o sexo. Por que o sexo é importante? Porque de repente você quer fazer uma pesquisa, vamos colocar aqui somente um, do tipo chá. Você quer colocar uma pesquisa por sexo, por exemplo. Aí você tem seus relatórios, né, legais. Então tá aí. Feito então todos os dados, ó, isso aqui vai ser um formulário simples, apenas um cadastro simples de cliente, em que não vai envolver muitas coisas não. O objetivo aqui é o quê? Primeiramente, nós vamos entender os princípios do banco de dados no MySQL, para que a gente possa então entrar no sentido de sessões e de cookies, para a gente entender aquela questão de permissões e coisa e tal. Vamos salvar aqui então. E está aí o nosso banco de dados. Olha, no nosso curso de PHP, de MySQL, a gente vai entender como usar isso aqui, ó, create table, id, not null, né? Como que a gente cria esses comandos, a gente vai entender esses comandos no curso de MySQL, como entender esses comandos e fazer esse banco de dados mesmo no braço, sem precisar editor. Está aqui a nossa tabela de cliente, não tem nenhum valor, não tem nenhum dado. Então nós podemos inserir esses valores aqui, ó, basta você vir aqui e inserir, e aí você insere esses valores. Eu vou inserir só um, para ser Manuel Jailton, endereço Rua da Cunha Machado, número 103, bairro de Fátima, cidade São Luís. Eu vou inserir para que na hora que nós estivermos fazendo o nosso teste de conexão, para a gente ter um registro para verificar, né? CEP 65030700, fone 81495339. Aqui no caso 98, né? Aqui o meu e-mail, mjailton@gmail.com. O RG aí fala sério, né? Aí eu não vou colocar não, que aí também já é demais. E o meu sexo, posso colocar M, né? M de quê? M de macho, gente. M de masculino e M de macho. Então, muito bem, então. Vamos executar. E o nosso registro agora tem a nossa tabela. Se você quiser visualizar os dados, ó, tá aqui, né? Aí se você precisar editar algum valor, basta você vir aqui e ele já mostra para você. Se você precisar excluir algum campo, é só você fazer aqui, eliminar e assim sucessivamente. Então, esse foi um pequeno exemplo de como utilizar o PHP-MyAdmin. Vamos então agora para o PHP, para nós fazermos o nosso pequeno sistema de cadastro de clientes, utilizando esse banco de dados aqui chamado de cliente. Vamos fazer então a conexão.